Rose? Oxi, olá! Cadê a tia? Cadê o outro das crianças? Olá, Oi, crianças! tia Rose! Olá, crianças, tudo bem? Olá! Oi, tudo bem com a gente? Eu estava aqui distraída, pensando. Nós percebemos. Vocês viram? Opa! Então, crianças, eu fiquei toda distraída aqui, pensando na história de hoje. Qual vai ser? Pois bem, a nossa história fala de um homem que foi o mais sábio do mundo inteiro. Mais sábio? Eu acho que eu já ouvi isso. E vocês sabem o que é ser sábio? Você É ser igual ao meu pai. E como é que seu pai é, Filipa? Sábio. Crianças, ela não Essa é explicou uma nada. pessoa que sabe o que fazer. Muito bem. Ele dá jeitinho em tudo. Não, não é jeitinho. Mas é jeitinho assim que eu falo que ele soluciona os problemas. Ah, Então, sim. esse homem que foi o mais sábio, ele era um rei. Nossa, rei sábio. Isso. E sabedoria é a capacidade que a gente tem de saber escolher entre o certo e o errado. De solucionar problemas. Isso, é um grande conhecimento com coisas do nosso dia a dia, fazer boas escolhas, sabiam? Isso E é esse difícil, rei? né? Esse rei, ele foi o mais sábio. Mas sabe por que ele foi o mais sábio? Por quê? Você sabe que esse rei se chamava Salomão. Ah, esse Eu Salomão ia falar, mas eu não quis estragar a surpresa. foi Não? o filho de Davi? Ai, a Saninha também, ela lê a Bíblia, ela sabe. Eu leio, eu sei! Ele era o filho de Davi. Quem vai aguentar agora? E Calma, você sabe Felipa. que Deus fez uma grande promessa para Davi, porque a Bíblia fala que o rei Davi era um homem segundo o coração dele. E Deus falou para ele que ele ia ter uma descendência que continuaria o reinado dele. Uau! O filho dele, Salomão. E Ai, ele tia, A Filipa hoje, ela eu tô Ela tá ruim. dodói. É, Mas eu não podia faltar na tenda. É, não muito podia. bem. Depois você toma remedinho. Toma. E aí, o que acontece? Deus tinha dado essa promessa para Davi, que ele ia ter uma descendência, e o que era mais importante, Deus amou tanto Davi, que sabe o que Deus falou para Davi? E já tinha uma promessa futura? O quê? Que da descendência de Davi ia nascer o Salvador. Nossa. Então Jesus é parente de Davi. Raiz de Davi. Olha Jesus só. veio da descendência de Davi. E Salomão, ele se tornou rei muito novo. Com 20 anos, Salomão já era rei. Com 20 anos. Com 20 anos. Era um Nossa. peso de responsabilidade, vocês não acham? Sim, muito Põe novo, peso né? nisso. E o rei, o que o rei fazia? Ele governava uma nação, no caso de Salomão era a nação de Israel, e ele tomava decisões, tinha que tomar decisões difíceis, não é verdade? Com 20 anos? Pois É, naquela época era diferente de hoje, viu? É verdade. Isso, e na nossa história, está lá no livro de Reis, Segunda Reis, Primeira Reis, perdão, no capítulo 3. E a Bíblia fala que Salomão um dia teve um sonho. E nesse sonho, Deus falou para ele que ele podia pedir o que ele quisesse. Uau, hein? Pediu. O que ele será que vocês ele iam pediu, pedir? hein? Se Deus dissesse para vocês pedirem o que vocês quisessem. Ai, o que eu Eu ia quisesse. pedir um tempo para pensar primeiro, porque é muita coisa que eu quero. Eu também, Filipa. Eu ia ficar pensando, é por isso que eu estava distraída de manhã, agora quando começou a nossa história, porque eu fiquei pensando, se Deus me perguntasse o que eu queria, eu também ia ficar pensativa, viu? Mas a Bíblia fala que Salomão... Ah, já sei! Não, senhora, não vai contar para as crianças agora, não. É que a senhora falou no começo da história. Então, Salomão, ele humildemente, ele reconheceu uma coisa, por ele ser muito jovem, ele sabia que ele não tinha condições de fazer muitas coisas que eram pertinentes da função de um rei. Sim. Então, Ele pediu pra- auxiliares.
Não! Ele pediu riqueza? Não! Não, ele pediu Sabedoria! Entendi. E Deus se agradou disso. Por quê? Porque Deus viu que ele queria sabedoria para conduzir o povo, que era de Deus. É que Deus tinha escolhido. Exatamente. E com isso, Deus concedeu a Salomão sabedoria. Que bom, Por né? isso que ele foi o mais sábio, né? Exatamente. Porque a sabedoria maior é de Deus. Olha só tudo que ele fez. Eu fico impressionada. E a Bíblia fala que não houve nenhum outro igual a Salomão. Não houve ninguém, por isso que ele foi o único que viveu sobre a terra com tanta sabedoria. Nossa, olha, isso é impressionante, né? E a partir do momento que Deus, crianças, deu sabedoria para Salomão, logo aconteceu um caso em que Salomão já teve que interferir com sua sabedoria. Vou contar para vocês. Tinham duas mulheres, elas viviam juntas, elas não tinham mais marido. Ai, já sei! E elas tiveram, uma Mas teve um bebê. Aninha. Não, é que eu me lembrei, mas eu vou deixar a tia Rosilena falar. Porque daqui a pouco, né, criança? A Nossa, gente daqui pode pedir pra a ela tia contar a Rosa história, troca de né? lugar. É saudade, tia, é saudade. Vamos lá. Então, essas mulheres tiveram um bebê. Uma teve um bebê e logo depois a outra teve um bebê. Sim. E o que aconteceu? Numa noite, a que teve o bebê mais novo, o bebê dela morreu. Ai, Ela que dormiu triste. sobre o bebê Muito e triste. ele morreu. E quando ela percebeu, ela se apavorou. E aí sabe o que ela fez? Uma coisa muito feia, muito triste. Ela tia Rosa? sabia da outra que tinha o bebê que ainda estava vivo. O que ela fez? Ela trocou, crianças, o bebê. Olha Ela só. trocou o bebê. E aí a outra, quando acordou para dar um mamar pro seu bebê, Viu a criança morta. ela viu a criança dela morta. Mas aí ela ficou olhando, ela falou, mas não é meu filho. E aí elas começaram, já diante do rei, a discutir sobre isso. E aí sabe o que Salomão mandou fazer? Pode falar? Pode, Aninha, pode contar para as crianças. Então, o rei mandou partir a criança no meio. Nossa, que rei mau. Primeiro ele pediu uma espada. É verdade. O que eu acredito que as mães ficaram com os olhos desse tamanho quando ele mandou Com pedir a medo, espada. né? Porque a mãe não vai querer que parta o filho no meio pra uma ficar com um pedaço e a outra com outro pedaço, né, tia? E a Bíblia fala que Salomão então falou que iria partir as crianças ao meio. De repente, uma gritou assim, não, senhor, por favor, não, dê o bebê para ela. Deixa E com a- ela. E aí a outra, sabe o que a outra falou? Eu imaginei que ela pudesse falar, não, tudo bem, vou ficar com o bebê, não. Ela falou, nem meu E nem dela. Olha que maldade. Nossa, essa mulher era Filipa, má, tu né? viu isso? Demais. Demais, né? Muita maldade no coração. Muito triste. E aí, Salomão, ao ver a outra dizendo que poderia dar o bebê, para quem que ele mandou dar o bebê? Quem era a mãe verdadeira? Aqui falou que era pra dar pra outra. Exatamente, Porque ela nenhuma... preferia ver o filho vivo. É claro. Exatamente, nenhuma mãe quer ver o mal do seu filho. Assim como o nosso Deus, que nos ama tanto, ele não queria que a sua criatura se perdesse por conta do pecado. Por isso que ele mandou que Deus já Jesus. tinha feito um plano. E pela família de Davi viria o nosso dia Salvador. surgiria Jesus. Exatamente. E aí, o que que aconteceu? Deus mandou Jesus Cristo, aquele que nos ama, aquele que viveu e entregou a sua vida por amor por nós. Sofreu muito, mas a palavra de Deus diz que ele levou sobre ele, sobre nossos pecados, Filipa. Que nem olha essa só. mãe que mandou, nem é dela, nem meu, ela queria que o rei matasse seu filho. Jesus morreu por pessoas assim também. Verdade. né? Foi por todos, Então né? todo aquele que crê no Senhor Jesus
terá a vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. E Jesus está vivo! E espera a gente lá no céu. E Ele está guardando um lugar para todos nós. Não é gostoso, criança, saber disso? E a Bíblia fala que Salomão teve com isso, dando um grande testemunho do Senhor. A Bíblia fala que veio rainha de lugares muito distantes para ouvir o rei. E com isso eles glorificavam a Deus, porque eles sabiam que aquela sabedoria que o rei Salomão tinha, não vinha dele, vinha do Senhor. Porque ele pediu, né? Exatamente. Então, quando nós fazemos e temos sabedoria, fazemos boas escolhas, também testemunhamos do Senhor. Sabia disso? Sim. Verdade. Exatamente. E Jesus, quando Ele está em nosso coração, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos orienta a fazer boas escolhas. Olha só, viu, Aninha? Nós não somos salvos porque fazemos boas escolhas, mas uma vez que nós já somos salvos, nós andamos de forma que agrada a Deus. Ler a Bíblia ajuda, ler a Bíblia, orar, ir Toda na a igreja. sabedoria vem do Senhor e é na palavra de Deus. E você sabe que lá no livro de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 5, sabe o que a Bíblia fala? O quê? Diz o seguinte, que se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Nossa, eu vou pedir, Aninha. Com generosidade. E eu vou pedir Isso. correndo. Eu também Vamos. vou pedir, preciso muito. Aí, Então, eu. Vamos falar com as crianças? Vamos tentar? Vamos. Se porém alguém de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade. Tiago 1:5. Então você percebe que a palavra de Deus, que é a palavra do Senhor mesmo, ela nos dá sabedoria. Sim. E nós Verdade. devemos orar pedindo a Deus que no dia a dia possamos tomar decisões sábias. Ai, eu vou pedir mesmo. Sabe o que a gente tem que fazer? Ler o livro de Provérbios, né, tia? E isso, no livro de Provérbios, nós temos muitos ensinos e direções sábias para nossas vidas. Verdade. Ai, E você, que legal, criança, eu vou ler. também pode tomar Ó, decisões sábias. O livro de Provérbios, gente, está na Bíblia. Aí você pode, se não tiver Bíblia na sua casa, não tem problema. No Google tem Bíblia. É verdade. E se não souber ler, pede pra mamãe, pra vovó ler. Ô, titia. Também. E no celular também. E no celular dá para ouvir. É verdade, É dá só pra ouvir. Olha só quantas oportunidades Deus deu para que nós possamos conhecer a sua palavra. Verdade. E aqui nós terminamos a nossa história. Ah, eu gostei desse Salomão. O filho do rei Davi. Então, hoje, até a próxima. Ó, assista a gente e curta a gente e siga a gente no YouTube, no Face E no Instagram também. Isso aí, crianças. Tchau! Um beijo. Tchau, criança. Tchau, a gente distraiu. Tchau,